O conto desta noite nos revela os segredos ocultos por trás das cortinas do entretenimento. No coração de um circo em decadência, 3 palhaços, outrora portadores de risos e alegria, buscam desesperadamente restaurar a grandiosidade perdida. Com isso, selam um pacto de sangue com uma entidade maligna apenas conhecida como Senhor das Ilusões. Entretanto, estejam avisados. Se decidirem continuar a partir daqui, vocês se arriscam a mergulhar nas profundezas do desconhecido. A escolha de continuar assistindo é sua e somente sua. Embarquem nesta jornada perturbadora, onde a única certeza é que no mundo sombrio do circo, nem todos os pactos têm um final feliz. O Pacto do Circo. Há muito tempo, existia um antigo circo que costumava ser um espetáculo maravilhoso, uma fonte de alegria para todos que o visitavam. O brilho nos olhos extasiados do público dava vida àquela grande tenda de espetáculos. Contudo, o passar dos anos foi impiedoso, e a glória que um dia resplandecer havia acabado, restando apenas um espetáculo decadente e uma alegria perdida. O circo, outrora conhecido por suas proezas, estava agora fadado ao abandono. Suas arquibancadas antes repletas de espectadores extasiados estavam vazias, e o eco dos risos que antes preenchia o ar agora era substituído pelo silêncio sepulcral. O brilho das luzes que iluminavam o picadeiro agora estava ofuscado pela escuridão que pairava sobre o lugar. No epicentro dessa desoladora decadência encontravam-se os tristes protagonistas daquele circo agonizante. Os 3 palhaços, Brincalhão, Zumbar e Arlequim, pertencentes à mesma família, eram herdeiros da tarefa árdua de reerguer o circo falido. Eles se viram em uma luta incessante para recuperar a grandiosidade perdida. Entretanto, apesar de seus esforços incansáveis, a fortuna os abandonou, e suas apresentações, uma vez tão grandiosas, agora pareciam meras sombras do que já foram. Os dias passavam lentamente, e a tristeza e desespero pairavam sobre os 3 palhaços, como nuvens pesadas que teimavam em não se dissipar. Cada vez mais, o sorriso genuíno e o riso contagioso que costumavam proporcionar aos espectadores, se tornavam apenas máscaras que escondiam sua dor e fracasso. Por trás da maquiagem colorida e das roupas extravagantes, suas almas estavam consumidas pela angústia. Numa noite de desespero, quando a chuva caía em torrentes sobre o circo quase abandonado, e o barulho de vento se misturava ao lamento das lonas rasgadas, os irmãos ouviram rumores sombrios que ecoavam pelas ruas da cidade. Histórias sobre uma entidade maligna, conhecida como Senhor das Ilusões, que prometia fama e riqueza em troca de um pacto sinistro. Movidos pela ganância e desespero, os irmãos decidiram se arriscar e buscar ajuda desse ser obscuro. A jornada para encontrar o local de invocação da entidade foi repleta de perigos e incertezas. Eles se aventuraram por estradas escuras e florestas sombrias, guiados apenas por rumores e lendas. A cada passo, a sensação de que estavam sendo observados e seguidos se intensificava, mas a esperança de encontrar uma saída para a miséria daquele circo os mantinha em movimento. Sob a luz trêmula das velas, em um local secreto nos arredores da cidade, eles invocaram a sombria entidade. O ambiente estava impregnado de uma atmosfera densa e enervante. A madeira rangia sob seus pés enquanto proferiam as palavras sombrias do pacto. Uma aura sinistra envolveu o local, e o som das vozes dos palhaços ecoava como um lamento carregado de desespero. A figura macabra emergiu das sombras, seus olhos malignos penetraram suas almas, e um sorriso sinistro curvou seus lábios. O pacto estava selado, mas uma sensação de mal-estar preenchia o coração dos palhaços, como se um corvo pousasse sobre seus ombros. O Senhor das Ilusões aceitara a oferta dos palhaços, mas o preço dessa parceria sombria permanecia oculta como um segredo perturbador. Os anos que se seguiram trouxeram um ressurgimento inexplicável ao circo. As arquibancadas que antes estavam vazias agora fervilhavam de uma multidão ávida por entretenimento. O espetáculo que há pouco parecia destinado à ruína, resplandeceu novamente como um farol em meio à escuridão. No entanto, a euforia daquele sucesso era assombrada pelas sombras do pacto sombrio. A entidade maligna lembrava-lhes constantemente que um dia viria cobrar o preço acordado. E chegou a fatídica noite,
quando as estrelas se ocultaram, e a lua escondeu-se por trás de um véu sombrio. O Senhor das Ilusões voltou a se comunicar, emanando um ruído inquietante que fazia os pelos se arrepiarem. Ele exigia um ato terrível como prova de total submissão. Eles deveriam trancar os portões do picadeiro e incendiar o circo com todos os espectadores dentro. Os palhaços relutaram, eles não estavam dispostos a cometer tamanha atrocidade. No entanto, a ganância, o medo de perder sua fortuna e de enfrentar a ira da entidade os impeliu a seguir adiante com o plano macabro. A noite estava repleta de trevas e de almas inocentes prestes a serem arrastadas para o abismo do horror. Os palhaços, tomados pela ganância e desespero, decidiram iniciar o incêndio criminoso como pagamento pelo pacto sinistro com o Senhor das Ilusões. Planejaram trancar os portões do circo para garantir que ninguém pudesse escapar e assim, selar definitivamente o acordo macabro. Porém, algo deu terrivelmente errado. Enquanto o fogo e fumaça se espalhava rapidamente, consumindo tudo em seu caminho, os palhaços perceberam, horrorizados, que não conseguiriam escapar do inferno que eles próprios haviam criado. As chamas os cercaram no centro do picadeiro, tornando-se uma maldição ardente que os aprisionou junto com seus pecados. O desespero tomou conta deles, enquanto tentavam em vão encontrar uma saída, mas cada passagem estava bloqueada pelo fogo impiedoso. Enquanto o circo ruía ao redor deles, eles permaneceram presos no centro do caos, testemunhando o poder destrutivo de suas próprias ações e enfrentando as consequências terríveis de suas escolhas sombrias. Enquanto o fogo crepitava e as chamas devoravam o circo, uma reviravolta sombria revelou-se. A entidade maligna, imponente e demoníaca, desvendou-se perante os olhos dos palhaços. Ele abriu as laterais da estrutura em chamas, permitindo que o público escapasse ileso. A verdade perversa surgiu. O Senhor das Ilusões não queria as almas das pessoas, ele desejava apenas aquelas que haviam feito o pacto, aqueles que tinham a semente do mal dentro de si, que venderam suas almas por ganância e poder. Cada momento parecia uma eternidade de agonia, e o tempo distorceu-se naquele inferno ardente. As vestimentas que costumavam trazer alegria e diversão aos espectadores agora se transformaram em tecido encharcado de suor e lágrimas. O cheiro de queimado impregnava o ar, e a fumaça escura sufocava seus pulmões. Enquanto a estrutura do circo desmoronava ao seu redor, o horror tomou conta dos palhaços, pois perceberam que o Senhor das Ilusões não lhes concedeu um destino rápido e misericordioso. Pelo contrário, o maligno ser queria que eles sentissem cada momento da agonia, que pagassem cada gota de sofrimento pelo pacto que fizeram. As memórias de suas vidas passaram como flashes diante de seus olhos, e o peso da culpa recaiu sobre eles como uma montanha esmagadora. A ganância que os levou a aceitar o acordo, as escolhas que fizeram em nome do sucesso efêmero e a crença de que poderiam escapar das consequências de seus atos. Tudo isso atormentava suas mentes enquanto o fogo devorava suas almas. Os gritos angustiantes daqueles palhaços misturavam-se ao crepitar das chamas, como uma sinfonia infernal de dor e desespero. Suas vozes, que costumavam ecoar com alegria e riso, agora eram um lamento sombrio que circundava pelos corredores vazios do circo. As lágrimas se misturavam à fuligem em seus rostos, como traços de remorso que a própria chama do inferno não poderia apagar. Enquanto o circo desabava, uma sensação de impotência e desesperança tomou conta deles. Estavam presos em um pesadelo sem saída, condenados a pagar um preço terrível por seus desejos insaciáveis. O fogo queimava não apenas seus corpos, mas também suas almas, reduzindo-os a meras sombras do que já foram um dia. A plateia horrorizada assistia à cena, sem poder fazer nada além de testemunhar o trágico destino daqueles palhaços. O terror estampado em seus rostos refletia o horror que se desenrolava diante deles, uma experiência traumática que marcaria suas vidas para sempre. O fogo devorou suas vidas em meio aos gritos angustiantes que ecoavam na noite. Naquele momento derradeiro, os irmãos entenderam, tarde demais, a astúcia do Senhor das Ilusões. A ganância e o desejo por sucesso efêmero os haviam condenado à perdição. O circo queimou até não restar mais do que cinzas e ruínas, e com ele desapareceram os três irmãos.
O mal, em sua forma mais torpe, havia enganado e seduzido os três palhaços, mostrando-lhes o verdadeiro rosto da ambição desmedida e dos desejos sombrios. Desde então, a área outrora animada pelo circo grandioso passou a ser conhecida como o Circo das Almas Perdidas, uma lembrança sombria da trágica história que ali se desenrolou. A fama e a riqueza que um dia pareciam dádivas tornaram-se a maldição que condenou os irmãos a pagar um preço terrível. O circo, antes alegre e cheio de vida, agora é um lugar abandonado, onde apenas os corvos ousam pousar. Pedaços restantes da lona consumida pelo fogo permanece como uma lembrança das escolhas terríveis feitas por eles e da presença maligna do Senhor das Ilusões. Dizem que em noites de lua cheia, é possível ouvir risadas distantes e ver sombras dançantes entre as ruínas do circo. Muitos acreditam que as almas perdidas dos palhaços ainda vagam pelo local, condenadas a repetir eternamente a noite fatídica em que aceitaram o pacto sombrio. Aqueles que ousam se aventurar perto do Circo das Almas Perdidas relatam arrepios na espinha, risos e clamores de agonia. Mesmo após tanto tempo, a história do Circo das Almas Perdidas permanece viva nas memórias daqueles que a conhecem. É uma lição sombria sobre as escolhas que fazemos em busca de nossos desejos mais profundos. Também sobre os perigos de vender a própria alma em troca de poder e luxúria. O circo, que já foi um símbolo de alegria e entretenimento, tornou-se um monumento sombrio de tragédia e desespero. Aqueles irmãos enfrentaram o último ato de suas vidas, presos em um espetáculo sombrio e mortal. A astúcia do Senhor das Ilusões revelou-se completa, e a ganância e desejo por sucesso os haviam levado à perdição. O pacto com o diabo os condenara a uma morte lenta e dolorosa e a um destino terrível que jamais poderiam escapar. O circo que um dia foi um símbolo de alegria e entretenimento agora era uma tumba ardente, testemunha silenciosa das escolhas sombrias dos palhaços. E a plateia, marcada pela visão macabra, jamais esqueceria o horror daquela noite fatídica. E assim como os três palhaços, aqueles que se deixam seduzir pelas sombras podem acabar pagando um preço terrível. A história do circo, embora trágica, não pode ser esquecida, pois ela nos lembra que nem tudo que brilha é ouro, e que os desejos mais profundos podem esconder segredos obscuros. E o Senhor das Ilusões permanece nas sombras, sempre observando, sempre esperando, sabendo que mais cedo ou mais tarde, encontrará outras almas atormentadas, dispostas a sacrificar tudo por um vislumbre de poder e sucesso. O mal continua sua dança sombria, espreitando nas sombras, pronto para envolver e enganar aqueles que no íntimo, carregam as sementes da escuridão. E você? Faria um pacto de sangue? Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.